Queridos irmãos, aqui estamos para celebrar o nosso culto, em especial hoje, dia de sábado. Na verdade, depois desse problema que está sendo acarretado no mundo inteiro, nós nos afastamos fisicamente, um do outro, mas acredito que espiritualmente nós estamos ligados. E hoje é a primeira vez que eu faço um culto dia de sábado, depois de tanto tempo. Mas aqui estamos para celebrarmos, porque estamos aqui fazendo, porque, na verdade, eu sinto falta desse convívio dos irmãos, desse calor humano. Eu sinto falta. E aqui estamos para estudarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Antes, porém, nós vamos fazer uma oração, Pedir a Deus que nos oriente, nos ajude e esteja com você. Com você, fazendo com que estejamos animados, firme, forte, fiel e protegido desse grande mal que tem por aí afora. Vamos orar, Santo Pai, Deus rico em misericórdia, como teus filhos, mais uma vez, mais um sábado, aqui estamos. Queremos te dar graça por ricas bênçãos e cuidados que tem nos concedido. Obrigado pela noite, por esse levantar. E aqui estamos como igreja, como irmãos, como teus filhos resgatados pelo sangue de Cristo. Aqui estamos para te dar graça por tudo que tem nos concedido. Esteja conosco, nos protegendo, nos livrando desse mal que assola o mundo inteiro, mas esteja também com aquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais e esses outros que estão assim contaminados ainda. Que o Senhor esteja presente na vida de cada um e que o teu Santo Espírito manifeste na vida, na consciência de alguém, para que possa conseguir um antídoto para acabar, destruir esse mal que assola o mundo inteiro, Pai. Sabemos que isso é uma advertência, um dos sinais da tua volta. Mas esteja conosco, Pai. Sede também com as pessoas que estão à frente desse trabalho, arriscando a sua vida em prol de salvar outras vidas, Pai. Esteja com aquelas criaturas. Esteja conosco aqui também, mas esteja também com nossos familiares. Nos dá graça para esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos fazer um culto normal, Eu não estou presente, eu não estou vendo você está me vendo somente através desse vídeo, mas estamos com os corações contritos em comunhão com Deus, procurando fazer a sua vontade. E nós queríamos cantar um hino aqui. Esse hino vai ser um hino congregacional. Um hino que todo mundo já tem conhecimento, ou alguns já têm conhecimento, mas que nós iremos cantar. Ele é do nosso inário. É o hino 344. Ó cristão avantes. Esse hino nos impulsiona nessa jornada cristã. Esse hino nos impulsiona para que possamos agora fazer a vontade de Deus. Não interessa o que esteja passando, não interessa o que esteja acontecendo. Ele diz, ó cristãos avantes. Vamos cantar? A partir desse instante, você pode cantar através desse vídeo que fala sobre o hino 344. Cantemos ele agora.
príncipe da paz, nunca o inimigo prevalecerá. Com as hostes santas, Cristo vencerá. Ó cristãos, avante, marchar, marchar, marchar pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Reinos perecerão, tronos e nações, mas a igreja vence, mesmo em aflições. Vamos, pois, avante, com fervor marchar, rumo para a glória, nosso eterno lar. Ó cristãos, avante, marchar, marchar, marchar pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Alô, meus irmãos, muito bonito, não, esse hino? Então, esse hino que nos impulsiona, onde diz marchar, 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 sempre avante e nunca desistir, né? Onde diz pela cruz de Cristo, com ardor lutar, com vontade, com cristandade, com irmandade lutar. Ó cristãos, avante. Obrigado por você estar em comunhão conosco e nós com Deus, não é? Vamos estudar um pouco sobre a palavra de Deus e hoje o título é sobre conversão. O que é conversão? Eu tenho passado pelas igrejas, inclusive a sua, e você sabe que a minha bandeira é sobre reavivamento e reforma. Não é à toa que isso está aqui, né? Reavivamento e reforma. Esses sinais e outros que estão acontecendo por aí afora são sinais que antecedem a volta de Cristo. São avisos para que as pessoas se conscientizem e se preparem para esse grande encontro com Jesus. Jesus, ele não virá 2, 3 vezes. Jesus não é como um chefe de Estado que chega, faz aquela visita, faz aquela inauguração e depois vai embora e depois de um certo tempo pode voltar naquela cidade, naquele estado. Não, irmãos. Jesus só vem uma vez. E nessa única vez que ele vem, nós devemos estar preparados, prontos para irmos para este tão prometido céu. Ele quer nos presentear. Ele quer nos presentear e nos dar de volta a vida eterna. Essa vida que temos aqui, a gente sabe que é emprestada, a gente sabe que é passageira. Mas Deus nos dará, segundo os méritos de Cristo, a vida eterna. Mas vamos direto agora ao assunto, não é? O título é: o que é conversão? O que é uma conversão? Bom, o que é conversão, a gente tem que analisar primeiro o que é que nos impede para uma conversão. O que é que nos impede? Qual é o empecilho? O empecilho que nos leva a uma verdadeira conversão. Nós tomamos como base o que está escrito lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17 e o versículo 9, muito conhecido também, onde diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas,
e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você conhece a você mesmo? Será que nós conhecemos a nós mesmos? Irmãos, ele diz que é enganoso e que muitas vezes nós fazemos coisas erradas conscientes e admitimos nossos erros. Sabe o que é mais interessante? É que muitas vezes esses mesmos erros voltam a ser praticados. Então, esse coração está enganando pela segunda, terceira, quarta vez, porque estamos martelando no mesmo erro, na mesma tecla. Aqui diz que ele é corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? E o que é corrupto, irmãos? Você já ouviu demais essa palavra por aí fora. Corrupto não quer dizer que é alguma coisa podre, estragada, é que pratica coisas erradas. E até uma palavra que chama depravado. Tudo isso são sinônimos de um coração corrupto. Né? Um coração corrupto. Queridos, teologicamente falando, eu não fiz teologia, mas teologicamente falando, diz que chamamos isso de natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa está em cada um de nós. Essa natureza pecaminosa, nós já nascemos com ela. E pessoas irão nascer, ainda hoje nasceu, ainda ontem nasceu, amanhã irá nascer, mas já estás com esse mal, com esse mal a ser pecaminoso por natureza. Eu tenho o costume de dizer que alguma coisa por natureza é como você planta um feijão, né? Não precisa se preocupar, vai nascer feijão. Você planta milho, não precisa se preocupar, vai nascer milho. Quer dizer, por natureza ele é milho, por natureza é feijão. Por natureza. Então, por natureza, o ser humano ele é tendencioso ao pecado. Tendencioso ao pecado. Então, se ele tem tendência para o pecar, se ele tem tendência, ele deve se conscientizar, reconhecer a sua vida, o seu comportamento, o mandar do coração para fazer coisas erradas. E nós pecamos por pensamentos, palavras e obras, ou então ações. Então, na verdade, nós estamos cercados. E precisamos estender a mão para alguém que nos socorra. E a gente sabe que esse alguém é Cristo. Foi o único que não pecou e que pagou o preço da desobediência. O preço da desobediência, o preço do pecado. Não tinha nada a ver com o meu pecado ou com o teu pecado. Mas por amor, aquilo que ele criou, por amor, ele quer restaurar, ele quer consertar. E muitas vezes as pessoas não entendem disso. E às vezes até os de dentro da própria igreja. Irmãos, mas o que é uma natureza pecaminosa? O que é uma natureza pecaminosa? Deixa eu ler aqui o que está escrito. Diz assim, ó. A natureza pecaminosa é uma vontade desesperada de gostar do lixo dessa vida. Isso é
a natureza pecaminosa. De gostar do lixo dessa vida, de gostar das coisas erradas. É como esta natureza, e é com esta natureza que nascemos, e é com esta natureza que é impossível agradar a Deus. Se eu faço coisas erradas, se você faz coisas erradas, nós estamos vivendo pela carne. E esta natureza, Deus não se agrada. Deus não se agrada dessa natureza. Diz que é impossível agradar a Deus. Diz que é impossível também amar as coisas certas. Por que é impossível? Porque está praticando as coisas erradas. Praticando as coisas erradas, se a pessoa não se alertar em tempo, permanece naquele erro e isso vai de encontro às coisas corretas, às coisas que são certas. Isso é a natureza pecaminosa. Diz que é impossível querer estudar a Bíblia, quando a pessoa está com essa natureza, é impossível querer estudar a Bíblia, querer seguir a Jesus e muito menos obedecê-lo. Isso é natureza pecaminosa. Então a pessoa fica desprezando a Bíblia, os seus ensinamentos, os seus ensinos. Não procura seguir os conselhos de Cristo. Não procurando seguir os conselhos de Cristo, logicamente, não quer obedecer. O que é que precisa em nós? Um trabalho de conscientização. Eu posso até falar isso para você. Você pode até falar isso para mim. Mas precisamos nos empenhar para que isso seja realizado em nossa vida. E para ser realizado esse bem em minha vida, na sua vida, se faz necessário uma entrega. Não é preciso a pessoa se consertar para ir para a igreja. Não. Vai do jeito que está. E Jesus disse, vinde a mim todos vós, vinde como estáis. Ele é quem conserta. Ele é que é o mecânico. Ele é que é o professor. Ele é que é o médico. Então a gente deve ir do jeito que ele está. Quando um paciente vai para o hospital, ele entrega-se, no ato cirúrgico, por exemplo, entrega-se ao cirurgião, ele confia a sua vida àquele médico, e ali vai o anestesista, dá aquela quantidade e a pessoa fica adormecida, e ele ali corta, faz, costura e acontece, e quando dá certo, amém, não é? Amém por isso. Você sabe que muitas vezes as pessoas confiam no médico, você sabe que muitas vezes as pessoas confiam no motorista e não confiam em Cristo? Você dizia, é. A gente não sabe o que é que o médico está fazendo ali. A gente está adormecido, está ali anestesiado. Então ele corta, faz, acontece, e muitas vezes, não estou criticando, não estou afirmando, não estou criticando, não estou querendo comprovar, mas a gente sabe que por aí afora já houve muitos erros médicos. Não estou apontando ninguém. Mas a gente sabe que por aí já houve muitos erros médicos e muita gente pagou com esse erro a vida. Muitas vezes nós entramos no ônibus e a partir da segunda poltrona, a primeira a gente está vendo ali a paisagem, não é? A partir da segunda poltrona, quando a gente se senta e ali talvez naquele ar-condicionado, a gente declina a cadeira, aí dorme. Confia a vida naquele motorista. Naquele motorista. Assim devemos fazer, queridos. Confiar a nossa vida nas mãos de Deus. E esse trabalho quem faz é o Espírito Santo.
Ele quer fazer com que haja em nós uma conversão, uma mudança de vida. Vamos ler o que está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 6, né? Romanos, capítulo 6. Capítulo 6 e o versículo 17 a 19. Diz assim, ó, 6, 17 a 19. Diz assim: Mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceis os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir de justiça e para a santificação. Deixa eu explicar por aqui, mas primeiro eu quero fazer agora um exemplo. O que é a faca? O que é a foice? O que é o machado? É um instrumento de trabalho. Então, com a faca, o trabalhador do campo faz muita coisa lá no seu ambiente de trabalho. Com o facão também, ele trabalha lá no campo. Com o machado, o homem vai trabalhar, cortar sua lenha e fazer seus afazeres. O que é que a faca, o facão e o machado são? Um instrumento na mão dos seres humanos. Um instrumento. Pergunto, foi feito para matar? Não. A faca, o facão e a foice, um exemplo, foi feito para trabalhar. São um instrumento de trabalho, mas se mata com ele. E o revólver? Bom, o revólver, rifle, canhão, etc, etc, ali foi feito exclusivamente para matar. Para matar. Mas a faca, o facão e o machado são instrumento de trabalho. Mas com ele se mata. O que é que eu quero dizer com isso? Que a pessoa vivendo num mundo de pecado, então começa fazendo coisas erradas. E fazendo coisas erradas, Deus perdoa e faz com que aquele corpo que fazia coisas erradas, ele diz que transforma, muda aquela pessoa, muda aquele coração. Ele diz aqui, ó, mas pela graça de Deus, porque outrora escravo do pecado. Ele diz que no passado você era escravo do pecado. No passado. Era escravo do pecado. Mas agora se transformou em servos de Deus. O escravo, ele simplesmente obedece a seu senhor. E muitas vezes não sabe nem o que fazer. É o Senhor que manda nele. O servo sabe realmente o que o Senhor quer. Mas ele é livre para entrar e sair. O escravo não. O escravo é dominado. Então, se o escravo é dominado, o pecado também nos domina. E se ele nos domina, é preciso se conscientizar para que ele não nos domine a vida toda. Algum dia, Deus irá destruir esse mundo. Essa é a promessa bíblica. Ele irá destruir esse mundo. E o objetivo dessa destruição é somente destruir Satanás e seus anjos. Somente. Mas se a pessoa, qualquer pessoa, estiver identificada com o ensinamento de Satanás, será destruído junto com ele. Para mim e para você, Jesus diz, vinde a mim todos vós. Ele diz, vinde a mim todos vós.
Ele quer fazer uma transformação, uma mudança de vida. E no versículo 18 ele diz: uma vez libertado do pecado, fosse feito servo da justiça. Uma vez que se eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador. Muita gente debocha disso aí, não é? Você sabe disso. Debocha, critica. Mas Cristo, na verdade, ele é só o Salvador da humanidade. E ele sendo o Salvador da humanidade, ele é um Salvador pessoal. Ele é um Salvador individual. Por isso que se pergunta, você aceita Jesus como Salvador? Ele passa a ser Salvador coletivo quando várias pessoas aceitam ele como Senhor e Salvador. E que muitas pessoas, na sua maioria, querem ele como Salvador e não como Senhor. E qual a diferença entre um e outro? Salvador é quando alguém nos livra de alguma coisa. Eu estou, por exemplo, devendo uma duplicata, estou devendo uma fatura e aquilo ali vai acumulando e eu não tenho dinheiro, aquele negócio todo. Então alguém me empresta esse dinheiro e eu pago. Então aquela pessoa é um salvador. Tá certo? Ninguém quer me emprestar, mas aquela pessoa confiou em mim, quis me ajudar e agora me emprestou. Então aquela pessoa foi o salvador. Então muitas pessoas querem Jesus para resolver os seus problemas, mas não querem obedecer a ele. Entendeu? Não tem a oração do Pai Nosso? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a minha vontade. Muitas vezes as pessoas fazem isso. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Jesus, seja feita a minha vontade, porque eu ainda estou nesse mundo, eu estou livre, eu estou assim, eu estou assado. O tempo passa, viu, irmãos? O tempo passa e depois de passado, ele não volta mais não. Entendeu? É como águas passadas. A água que passou naquele rio, naquele riacho, nunca mais ela volta a passar naquele mesmo lugar. Nunca mais. Nunca. Porque a mesma água não cai no mesmo lugar. Depois que evapora, o vento leva para outro lugar. Mas para ir naquele mesmo lugar, ele não cai nunca mais. Queridos, ainda vamos ler no livro de Romanos, desta vez é no capítulo 8, tá certo? No capítulo 8. E o versículo 13, aí diz assim, 8:13, presta atenção agora. Diz assim, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Se eu vivo, se você vive segundo a carne, segundo o ensinamento da carne, segundo o proceder da carne, diz que eu encaminho para a morte. Mas se pelo Espírito, o Espírito aqui está com E maiúsculo, então é Espírito Santo. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Sim, se pelo Espírito Santo, se pelo seu ensinamento, se eu me converto, e se nessa conversão eu faço morrer as coisas carnais, as coisas mundanas, aqui diz que certamente, ou seja, de certeza, você vai viver. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa e eu tenho que crer nisso. Porque eu sou um cristão, você é um cristão. A gente tem que crer nisso. Diz aqui o versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito, o Espírito de Deus, são filhos de Deus. Isso é difícil de pregar, viu? Isso é difícil de ensinar. Teve aqui em outras
ocasiões, teve aqui em outras ocasiões, que eu falei sobre este assunto aqui, ó, filhos e filhos. Né? Mas isso é difícil de pregar por aí fora. É difícil de pregar porque as pessoas vão dizer que a gente está julgando aos outros, julgando. Né? Mas aqui diz bem claro, ó, Romanos 8,14. Pois todas as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, essas pessoas são filhas de Deus. E as outras? As outras não são, irmão. As outras não são. Se o teu filho está precisando de um caderno, por exemplo, se ele está precisando de um caderno, mas o filho do vizinho está também precisando de um caderno, e por coincidência, eles estudam na mesma série, na mesma escola, na mesma sala. O seu filho está precisando de um caderno, e o vizinho também está precisando. Mas você só tem dinheiro para um caderno. Você compra, você vai dar a quem? Porque os dois estão precisando. Você vai dar a quem? É claro que é ao seu filho. Você pode até pedir ajuda a alguém, aquele negócio, se compadecer ali do filho do vizinho, porque é uma boa criança, etc, etc. E você conseguir um outro caderno e entregar para ele. Mas é aquele primeiro caderno, aquele primeiro dinheiro que comprou aquele caderno, você vai entregar a seu filho. Porque é seu filho. Ele diz aqui que todas as pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E Deus vai beneficiar a essas pessoas primeiro. Porque são seus filhos. Mas ele é justo. Ele é justo e ele diz que o sol nasce para justo e injusto. A chuva também é para os dois. Ele faz isso para que também possa cativar aquelas pessoas que são desobedientes para o seu lado. É preciso que haja em mim, é preciso que haja em você uma conscientização. É preciso que haja em mim, é preciso que haja em você um reavivamento, uma reforma, uma conscientização, uma mudança de vida. Irmãos, isso é prioridade da igreja, irmãos. Isso é prioridade. Queremos ir para o céu? Com certeza. Mas só iremos para o céu quando Jesus voltar. E quando é que Jesus volta? Bom, o dia realmente nós não sabemos. Mas ele vai voltar quando esse evangelho foi pregado no mundo inteiro. E ele quer fazer de nós instrumentos para pregar esse evangelho através da chuva seroide, do batismo com o Espírito Santo. Ele está procurando pessoas. Ele procura e ele seleciona para receber. E esse Espírito Santo, irmãos, que segundo prometeu Jesus, é a coisa mais sublime que Deus tem no céu. E ele não vai dar a qualquer um não, viu? Ele não vai dar para qualquer um não, sabe? Eu estou lendo agora o livro de Atos. E ali, quando os apóstolos estavam pregando, que muitos dizem que não devia ser o nome livro de Atos, devia ser Atos do Espírito Santo. Porque ali é exatamente o começo da igreja, né? Então existia um mágico, né? Um mágico, e esse mágico, esse mágico que estava ali enganando a muita gente, e ele começou agora a ver a pregação, a ouvir a pregação do Evangelho, e também, além de ouvir a pregação do Evangelho, ele viu os feitos dos apóstolos. O nome do mágico era Simão. E ele viu aquilo, ele disse,
Me dá esse poder que eu te compro por... A Bíblia não diz, mas ele diz que ofereceu dinheiro, uma certa soma de dinheiro. Aí o apóstolo diz que fica o teu dinheiro para tu e para a tua perdição. Este poder só é dado aos convertidos por aquele que Deus selecionou. Então Deus está agora selecionando pessoas para a conclusão de sua obra. Queridos, podemos até fazer o bem, viu? Podemos até fazer o bem. Algum bem, mas no lado espiritual. Vamos trazer isso para o lado espiritual. Podemos fazer algum bem. Estamos acostumados a fazer o mal? Não. Como é que a pessoa está habituada a fazer o mal constantemente? Como é que a gente pode esperar um bem daquilo ali? E se vier algum bem daquilo ali, é porque tem segundas intenções. A mesma coisa é no lado cristão. Eu estou falando do lado cristão. Nos é dito o seguinte: pode, por exemplo, a onça, o tigre, a zebra, mudar as suas manchas na pele? Será que pode? Não. Por natureza, o tigre, a onça, vai nascer com aquelas manchas na pele. A zebra vai nascer, por natureza, com aquelas listas. Ele não pode mudar. Então nós, o ser humano, o pecador, quando faz as coisas erradas, quando está acostumado a fazer coisas erradas, ele só muda se ele entregar-se a Cristo, senão ele permanece no mesmo lugar. Ele só muda se ele entregar sua vida a Cristo. Irmão, diz aqui que esta é a situação do ser humano. Essa é a condição do ser humano. Por isso que se faz necessário uma conversão, uma mudança de vida. Você sabe quem entende muito de conversão? É um militar. Eu já fui militar, na polícia e no exército, eu já fui. Então o militar entende muito de conversão. E o que é uma conversão? Você vê que muitas vezes ele está marchando ali, tá aí meia volta, vou ver, então ele vai para lá, então agora vem para cá. Ele ia, agora ele volta. Conversão é isso. É uma mudança de vida. É uma mudança de rumo. Isso é uma conversão. Sabe o que eu acho interessante? É quando uma pessoa muda de vida. Quando a pessoa, por exemplo, para de beber, para de fumar, não anda mais não anda e nem frequenta certos ambientes, trata a sua esposa de maneira diferente, os seus filhos de maneira diferente. Quando ele recebe o seu dinheiro do trabalho lá, a primeira providência é trazer as coisas para casa. Então ele mudou de vida. Quando ele muda de vida assim, sabe o que é que as pessoas dizem aí fora? Fulano agora só quer ser santo. Quer dizer, fica feliz se a pessoa permanece no erro. Se existe um drogado, por exemplo, se ele, além de drogado, ele é um traficante, ainda é pior, viu? Porque muitas vezes o drogado ele é uma vítima, tá certo? Mas o traficante é aquele que fica trazendo as coisas para sustentar o vício de outros e cobra muito caro, você sabe disso. Então muitas vezes a pessoa é drogada, muitas vezes faz isso, faz aquilo outro. Quando a polícia, quando alguém mata, aí agora ele parou. Quer dizer que agora a pessoa ficou satisfeita. Mas quando ele muda de vida antes, ele diz com crítica, agora só quer ser santo. Nunca diz graças a Deus, fulano mudou, consertou de vida. Eu comecei dando um estudo a uma pessoa aí, e a mãe veio para mim, veio a mim e disse, olha, muito obrigado, porque você está dando esse estudo bíblico e eu estou sentindo mudança na vida do meu filho.
Mas o pecado foi maior. Infelizmente, o pecado foi maior. O próprio irmão dele, quando ele se dirigia para minha casa com a Bíblia e com o livro de estudo, né? O guia de estudo, eu vi uma vez quando o irmão disse: Fulano, vem para cá, rapaz. Tu vai ser crente. E é crime, é? Seguir a Cristo. E é crime? Pois é. O mundo não faz uma conversão. E quando alguém procura uma conversão, e quando alguém se converte, ainda critica, ainda debocha. Mas já que nós já estamos aqui, então vamos permanecer nesse caminho de Cristo. Sabe uma outra coisa que devemos dizer, analisar, alguém pode dizer assim, eu estou bem do jeito que estou. Eu acho que não preciso de mudança. Olha, se você diz eu acho, é porque você não tem certeza. Se você diz eu acho, é porque você não tem convicção. Você não tem convicção. Você não tem essa certeza. Sabe o que foi que Jesus disse lá no livro de Lucas? Lucas 19, diz assim, Lucas 19, versículo 10. Aí diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aquele que se acha perdido no pecado, aquele que se acha perdido no pecado, Deus disse: é esse que eu vim buscar. É esse que eu vim salvar. É quando a pessoa se reconhece. Se reconhece. Eu vim buscar e salvar o perdido. E quem está perdido? Todos. Todos. A Bíblia diz que todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. Todos carecem do favor de Deus. Todos precisam. Jesus disse lá no livro de João 10:5: sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. O pecado nos domina, meus irmãos. E é preciso dele nos afastar. Quando tiver um tempinho em casa, você lê Salmo 15 para você ver. O Salmo 15 mostra como deve ser o comportamento do cristão. Leia aí, Salmo 15. Só são, parece que 8 versículos somente. Ali mostra o comportamento do cristão. Pois bem, todos os seres humanos são carentes e precisam da glória de Deus. A conversão, irmãos, não é somente para os novos convertidos. A conversão, a mudança de vida, não é somente para aquelas pessoas que estão chegando na igreja. Não é somente para eles. Porque existem pessoas dentro da igreja que ainda não é convertida. Eu não posso apontar, mas existe. E que talvez eu seja até uma delas. E que precisa de uma mudança. Você sabe que quando Jesus ali estava com os 12 apóstolos, ali estava com os apóstolos o maior professor desse universo, o maior filósofo desse universo. Pois no meio existia um que era brabo, me desculpa a expressão, brabo que são siri na lata. João. Uma vez, João chegou lá em Samaria, como os samaritanos eram intrigados dos judeus. Aí João disse: Senhor, queres que eu ore para que desça fogo do céu e consuma aqui a todos? Aí Jesus disse: João, eu vim aqui foi salvar, João, não vim destruir ninguém não, João. João tinha esse comportamento. Tomé era uma pessoa que não tinha fé. Enquanto eu não ver, eu não acredito. Judas traiu. Pedro negou. Não conheço esse homem. Então, e entre os apóstolos, todos eles,
A Bíblia diz que ele discutia entre si para saber quem era o maior no reino de Deus. Eles pensavam que o reino de Jesus era aqui. Não, Jesus veio aqui para salvar somente. E veio aqui para buscar os seus. Mas o reino dele não é aqui. Ele mesmo disse, o meu reino não é desse mundo. Ele mesmo disse. Mas os apóstolos discutiam para ver quem era o maior no seu reino. Pois é. E quanto a Pedro, Jesus disse, Pedro, quando te converteres, isso quer dizer que ele não era convertido. Quando te converteres. Então, na verdade, ali dos 12, nenhum era convertido ainda, nenhum. E Jesus estava convivendo com ele ali 3 anos e meio. Mas nenhum era convertido. No livro de Salmo, no livro de Marcos, eu quero ainda ler aqui, livro de Marcos, no capítulo 12. No capítulo 12, versículo 30, diz assim, 12:30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Deus não admite reserva de nada. Você não pode, eu não posso me negar a Ele em nada. Em nada eu posso me negar para Ele, em nada. Você tem que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou você entrega tudo para Deus, ou então não adianta você entregar a metade. Não adianta. Deus quer salvar você por completo. Né? Deus quer salvar você por completo. A conversão, irmãos, ela pode ser instantânea, pode ser instantânea. Mas, às vezes não é não, viu? E eu tenho até medo, viu? Me preocupo, viu? Quando algumas pessoas fazem alguma mudança instantânea. Eu já vi muitos mudar instantaneamente e depois sair da igreja. Já vi. A conversão pode ser instantânea, mas não é natural, não é comum. Ela vai aos poucos, ela vai conscientizando aos poucos a pessoa. É igual aquela história, né? Uma professora chegou na sua classe e perguntou: o que é a cor rosa? O que é a cor rosa? E alguém disse assim: a cor rosa é a cor da rosa, da flor. Mas não é isso que eu quero dizer. O que é a cor rosa? Aí ninguém soube responder. Aí tem um aluno lá no fundo da classe, levantou e disse: disse, diga, meu filho, o que é a cor rosa para você? Aí a criança disse: a cor rosa é um vermelho devagarinho. Pronto, a resposta. A cor rosa é um vermelho devagarinho. Você tem dificuldade de chegar aos pés de Cristo? Então vá devagarinho. E depois faça como Maria, irmã de Marta e de Lázaro, sentava aos pés de Cristo. Faça isso devagarinho, mas que chegue a Ele. É difícil uma conversão, irmãos? O problema não é a conversão. O problema não é a conversão. O problema é manter-se convertido. Esse é que é o problema, é manter-se convertido. Mas lembra-te, Jesus está à porta. Ele diz lá em Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Ele está batendo a porta do nosso coração, querendo nos converter, entrar. Dê essa oportunidade para Ele.
Dê essa oportunidade para Ele, para que Ele possa mudar a sua vida. E por fim, Ele te presentear com a vida eterna, te presentear com a vida eterna. Acredite nisso, meus irmãos, acredite, acreditemos nisso. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Que você tenha um sábado de paz. Que Deus te abençoe. E que venhamos procurar a Deus fazendo uma conversão, uma conscientização, uma mudança de vida. Até a próxima oportunidade. Até o próximo vídeo. Ore para que haja uma mudança e uma conversão. Que Deus te abençoe. Até outra oportunidade, se Deus quiser. Amém.